Salve meu amigo e minha amiga! No vídeo de hoje a gente vai falar da segunda modalidade de contrato de empréstimo disciplinado no Código Civil, o mútuo ou empréstimo de consumo. Pegue papel, caneta, prepare aquele super café e venha comigo. O Código Civil define mútuo em seu artigo 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. De cara, a gente já identifica as partes do mútuo. O mutuante é o dono que empresta a coisa fungível e o mutuário é quem recebe a coisa emprestada e tem a obrigação de devolver outra do mesmo gênero, quantidade e qualidade. Fique esperto para um detalhe relativo ao objeto do mútuo. Lembre-se de que bens imóveis são considerados infungíveis, o que significa que apenas bens móveis podem ser objeto de mútuo, já que mútuo é empréstimo de coisa fungível. Muito bem. Pelo contrato de mútuo, o mutuante entrega uma coisa fungível para o mutuário. O mutuário, então, vai usar, vai consumir essa coisa. Ao final do prazo do contrato, o mutuário vai devolver ao mutuante não a mesma coisa, mas outra do mesmo gênero, quantidade e qualidade. Isso significa que, na realidade, quando o mutuante entrega a coisa para o mutuário, ele não está transmitindo apenas a posse, né, como ocorre lá no comodato. Ele está transferindo mesmo a propriedade da coisa. Já que o que vai ser devolvida é outra coisa, e não exatamente a mesma que foi emprestada. Ora, se o mutuante transmite a propriedade, que o Código também chama de domínio, né? Domínio e propriedade são tratados como sinônimos pelo legislador aí, na maioria das vezes, mas como eu dizia, né? Se o mutuante transmite o domínio, o mutuário se torna dono da coisa. Lembra da regra res perit domino? Lá na parte geral do direito das obrigações, a gente viu que a coisa, em regra, perece para o dono, não é verdade? Então, como o mutuário recebe a propriedade da coisa, é ele que responde pelos riscos. Se a coisa perecer ou se deteriorar enquanto estiver em sua posse, é ele que sofre o prejuízo e continua obrigado a devolver outra coisa de mesmo gênero, qualidade e quantidade para o mutuante. Esse é o texto expresso do artigo 587 do Código. Veja aqui comigo. Este empréstimo, claro, o legislador está falando aí do mútuo, né? Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Como todo contrato, o mútuo vige por um certo prazo. O ideal é que as partes estabeleçam o prazo no contrato. Se não houver prazo estipulado, o Código cria algumas regras supletivas aí elencadas no artigo 592. Vamos ver. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será, inciso 1, até a próxima colheita se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo como para a semeadura. Inciso 2, de 30 dias pelo menos se for de dinheiro. E inciso 3, do espaço de tempo que declarar o mutuante se for de qualquer outra coisa fungível. Então, se eu lhe emprestar 100 quilos de sementes de tomate, por exemplo, e a gente não determinar o prazo do empréstimo, bom, em primeiro lugar, trata-se de mútuo, pois sementes de tomate são bens fungíveis e você vai ter que me devolver 100 quilos de sementes de tomate até a próxima colheita, de acordo com o inciso 1
do artigo 592 que a gente acabou de ler. Segundo o inciso 2, se eu lhe emprestar R$ 500 e a gente não tiver pactuado o prazo, eu não posso lhe cobrar antes de 30 dias do empréstimo. Para qualquer outra coisa fungível que não seja dinheiro ou produto agrícola, o prazo vai ser aquele que o mutuante declarar. Uma regra interessante sobre o mútuo é trazida nos artigos 558 e 559 do Código e diz respeito ao empréstimo feito à pessoa menor, ou seja, a incapaz. Vamos à regra que nos traz aqui o artigo 588. O mútuo feito à pessoa menor sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. Vejam que interessante. Se você emprestar dinheiro a um menor, mesmo que ele apresente fiadores, mas o contrato for celebrado sem participação do representante legal do menor ou daquele que tiver sua guarda, o mutuante não pode cobrar a devolução nem do menor, nem dos fiadores do menor. Segundo a doutrina, nesse caso o negócio é existente, mas ineficaz, ou seja, trata-se de obrigação natural que não pode ser exigida judicialmente pelo mutuante. Só que essa regra, meus amigos, tem algumas exceções que se encontram no artigo 589. Vamos a ele. Cessa a disposição do artigo antecedente. Inciso 1. Se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo, o ratificar posteriormente. Inciso 2. Se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais. Inciso 3. Se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, mas em tal caso, a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças. Inciso 4. Se o empréstimo reverteu em benefício do menor. Inciso 5. Se o menor obteve o empréstimo maliciosamente. Nesses casos, o mútuo celebrado com o menor vai ser válido e o mutuante pode cobrar a dívida do menor e de seus fiadores. Agora, imagine que você tenha emprestado R$ 10.000 a um amigo pelo prazo de 6 meses e 2 meses depois ele tenha sido demitido e se encontre desempregado. Para evitar que você tenha prejuízo, o artigo 590 autoriza que você exija uma garantia, que pode ser real ou pessoal. E se o mutuário, seu amigo desempregado, não der essa garantia, vai acontecer aqui o vencimento antecipado da dívida. Veja comigo aqui o que diz o artigo 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica. Bom, até aqui a gente falou sobre o mútuo gratuito, ou seja, aquele em que o mutuante empresta coisa fungível sem exigir qualquer remuneração. Mas o mútuo também pode ser oneroso, né? E a gente chama o mútuo oneroso de mútuo feneratício ou ainda mútuo destinado a fins econômicos. Meus amigos, é basicamente um empréstimo de dinheiro com a incidência de juros remuneratórios. Nesse caso, o mutuário toma um determinado valor emprestado e tem que devolver esse valor, que a gente chama de principal ou capital, mais os juros relativos à duração do empréstimo. Veja que a taxa de juros não pode ser arbitrária, né? Pois ele tem que se ater ali àqueles limites do artigo 406 do Código Civil. Calma, vamos por partes. Olha o que diz o artigo 591 do Código. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o artigo 406, permitida a capitalização anual. Vamos por partes.
Os juros não poderão exceder a taxa a que se refere o artigo 406. E o que é que diz o artigo 406? Vamos a ele. Quando juros moratórios não forem convencionados ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, que é o nosso caso aqui, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora dos pagamentos de impostos devidos à Fazenda Nacional. E qual é, meus amigos, a taxa de juros de mora para o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional? A resposta está no artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Acompanhe aqui comigo. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta lei ou em lei tributária. Parágrafo 1º. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês. Isso significa, meus amigos, que a taxa de juros no mútuo oneroso não pode passar de 1% ao mês. Mas fique atento porque esse limite não se aplica a instituições bancárias, tá? A jurisprudência do STJ já é pacífica no sentido de que os bancos são livres para estipular a taxa de juros que quiserem, desde que não excedam a média do mercado. É graças a essa jurisprudência benevolente do STJ que os bancos se sentem tão à vontade para cobrar da gente os juros extorsivos que cobram, assim, livres, leves e soltos, né? Tá vendo que mútuo não é um assunto difícil? Difícil é pagar o mútuo quando você toma dinheiro emprestado do banco. Mas não se preocupe não. Não há nenhum mal que um café fresquinho e quentinho não resolva. Vá lá tomar o seu, mas antes, lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Me ajude aí a continuar produzindo esses vídeos, né, esse conteúdo. E para isso, se inscrever no canal é o melhor suporte que você pode me dar nesse momento. Divulga aí entre a galera, né? Manda para cá suas sugestões, suas críticas, ajude a construir um material cada vez melhor, tá certo? Desde já o meu muito obrigado, um forte abraço para você e sapere aude!